Olá, sou o professor Vicente Arruda e vamos para mais uma aula no canal Aula na Tela. Hoje nós vamos falar sobre o verbo to be, é ele mesmo. Muitas pessoas têm bastante dificuldade em relação ao verbo to be, tendo em vista que ele é necessário tanto sozinho, no estudo dele sozinho, e ele também funciona como auxiliar em alguns tempos verbais. Então é muito importante você realmente aprender o verbo to be, tá? Então hoje eu tenho certeza, eu garanto que você vai aprender a utilizar o verbo to be. Vamos lá. O verbo to be, como você já sabe, é o verbo ser ou estar. Ele é um verbo irregular. Ele tem 7 formas. A primeira forma do verbo to be é a própria palavra be. Os verbos, quando tem esse to aqui antes dele, ele está na forma do infinitivo, né? Que é a sua primeira forma. Então, be significa ser ou estar. Mas como nós precisamos conjugar os verbos nos tempos verbais, presente, passado, futuro e assim por diante, o verbo vai sair do infinitivo, ou seja, vai perder o to. Então, por isso que nós, quando colocamos o verbo to be numa frase, ele não vai ficar be, e sim nas suas outras formas, ok? Então, recapitulando o que foi que eu disse, o verbo to be, na sua primeira forma, be, é o infinitivo ser ou estar. O verbo to be, ele terá no presente 3 formas, no passado 2 formas e no particípio mais uma forma. Então veja aqui, ó. Logo, tanto para dizer eu sou um professor, I am a teacher, quanto para dizer eu estou na escola, I am at school, deve-se utilizar o verbo to be. Verbo to be no presente, ele terá a forma am, is e are. São as 3 formas do verbo to be no presente. Am, is, are. Aqui nessa tabela está bem fácil para você identificar a conjugação do verbo to be no presente. Então, como nós falamos as 3 formas do verbo to be no presente, am, are e is. Olha como é fácil você conjugar o verbo to be utilizando os pronomes pessoais. Você sabe que o pronome pessoal I significa eu. Então, I am, eu sou, ou eu estou. I am here now, eu estou aqui agora. I am talking to you, estou falando com você. O pronome you significa tu ou você, vai utilizar o verbo to be are. You are, você é ou você está. You are a student, você é um aluno. He, pronome ele. He is, ele é ou ele está. He is a good boy, ele é um bom garoto. She, ela. She is, ela é ou ela está. She is a beautiful girl, ela é uma linda garota. O it é aquele pronome neutro que é utilizado para coisas ou animais. Para pessoas, nós usamos o he, ele, e o she, ela. Para objetos, coisas, animais, você vai usar o it. It is, ele é ou ele está. Então, por exemplo, it is a board. Ela é uma lousa, um quadro, né? Então, aqui o it usado para objetos e animais. We, nós. We are, nós somos ou nós estamos. We are good friends, nós somos bons amigos. You are, vocês são ou vocês estão. Mas professor, lá em cima tem de novo you are no singular, você é ou você está. É verdade, ele pode ser usado tanto no singular quanto no plural. E aí, como é que eu vou saber se está no singular ou se está no plural? Você vai observar que no final da frase, um substantivo ou qualquer palavra que vier depois do verbo to be vai estar no singular ou vai estar no plural. Por exemplo, se eu digo assim, you are student, você é
um aluno, está no singular, student. You are students. Vocês são alunos. Entenderam? Então, para identificar se o verbo to be, are, está no singular ou está no plural, você vai identificar pelo substantivo que vai vir depois dele, ok? E nós temos aqui o pronome they, eles ou elas. They are, eles são, ou eles estão, elas são, ou elas estão, ok? Então aqui uma tabela bem simples para você estudar o verbo to be. Nós temos aqui a aplicação em algumas frases. Veja, you are a student, você é um aluno. He is my neighbor, ele é o meu vizinho. She is at supermarket, ela está no supermercado. The dog is outside, o cão está lá fora. Pessoal, eu esqueci de falar para você o seguinte, o verbo to be, is, ele é usado também em frases com sujeito simples e o verbo to be, are, é usado em frases com sujeito composto, tá bom? Eu vou voltar a tabela aqui para mostrar para vocês uma coisa. Deixa eu voltar aqui. Aqui, pessoal, ó, uma coisa que eu esqueci de explicar para você. O verbo to be, am, ele é exclusivo para o pronome I. Você não pode utilizar essa forma do verbo to be para outra coisa, para outro sujeito, a não ser o pronome I, ok? Então não esqueça disso. Verbo to be, am, é exclusivo do pronome I. O verbo to be, are, além de ser usado para o you, we, they, esses pronomes pessoais, ele também vai ser usado para sujeitos compostos. Por exemplo, meu pai e minha mãe são felizes. My father and my mother are happy. Ok? Então você vai usar em sujeitos compostos. Sujeito composto, uma palavra que está no plural ou tem duas ou mais palavras como sujeito, tá certo? O verbo to be, is, é usado para o pronome he, she, it e para sujeito simples, como nós vimos aqui nesse exemplo, ó. The dog is outside. O sujeito, the dog, o cachorro, é um sujeito simples. Is outside, o cachorro está lá fora. Uma coisa também interessante para você entender no uso aqui, professor, the dog, o cachorro, mas se fosse the dogs, os cachorros, você ia utilizar o verbo to be, are. The dog are outside, os cachorros estão lá fora, tá certo? É o uso do verbo to be, is no singular e do verbo to be, are no plural. Outra frase, we are friends, nós somos amigos. You are my enemies, vocês são meus inimigos. They are upstairs, eles estão lá em cima. Aqui, ó, na forma negativa, o que é que você acrescenta em uma frase negativa? A palavra não. A palavra não em inglês tem duas formas, que é o no e o not. Repita comigo, not, tá? Cuidado. O inglês britânico, ele puxa um pouquinho para o O, not, not. O inglês americano, a pronúncia dessa palavra é uma mistura de O com A, tá? Então você vai falar not, not, ok? Not. E você vai acrescentar esse camarada aqui depois do verbo to be, am, is e are. Assim você vai formar uma frase negativa. Veja, they are not in their bedroom. Eles não estão no quarto deles. Então é simples. Você simplesmente coloca o not depois do verbo to be. We are not nurses. Nós não somos enfermeiras. I am not your teacher. Eu não sou sua professora ou seu professor. É possível abreviar o verbo to be com not. Olha aqui, ó. A abreviação, a mistura
nós chamamos de contração, ok? Se você for estudar e ver em algum livro, algumas tabelas vai dizer que isso aqui é chamado de contração, junção, tá? Você pode utilizar separado, I am not, ou pode usar junto aqui, ó, a contração I am, I'm not. No caso, você pode fazer a contração do are mais o not formando a palavra aren't. É a mesma coisa, are not ou aren't. Is not, isn't. Então, esses dois camaradas aqui nada mais são do que a mistura de are mais o not, is mais o not. Professor, e do am? Não é muito comum. Existe até uma contraçãozinha, mas raramente você vai ver. O mais comum é fazer a abreviação do I am, no caso I'm, e colocar o not depois, ok? Então vamos ler esta tabela. I am not, I'm not. You are not, you aren't. He is not, he isn't. She is not, she isn't. It is not, it isn't. We are not, we aren't. You are not, you aren't. They are not, they aren't. Então, mais uma vez, lembrem-se, você pode escrever nessa forma separado ou nessa forma com a contração, com a junção. É a mesma coisa. Agora nós temos a forma interrogativa. O que é que acontece? Você vai fazer uma inversão, uma troca na posição do verbo to be. Você vai colocar o verbo to be am, is e are antes do sujeito, no início da frase. Veja. Is she your sister? Is she your sister? Ela é sua irmã? Então, o que foi que aconteceu? Nós colocamos o verbo to be antes do sujeito. Are we on the right road? Nós estamos na estrada certa? Are you my classmate? Você é meu colega de classe? Então, pessoal, a forma interrogativa vai mostrar aqui nessa tabela que você apenas coloca o verbo to be antes do sujeito aqui, tá? Forma afirmativa, I am. Interrogativa, am I? E a negativa, você coloca o not. Então, bem fácil a tabela aqui demonstrando para você as três formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Então, é isso. O verbo to be no presente, am, is, are, ele tem a função, o significado estar ou ser, ok? E você vai utilizar essas regrinhas que nós explicamos hoje aqui para você. Forme algumas frases, identifique essas frases, se ela está na afirmativa, negativa. Façam alguns exemplos nas três formas, tá? Você escreve na afirmativa, depois passa para a negativa, passa para a interrogativa. Faça esse exercício, treine bastante e eu tenho certeza que quando você aprender o verbo to be, você vai também utilizá-lo em outras situações, como por exemplo no presente contínuo, tá? E você vai ver que é bem simples, ok? Então valeu, até a próxima aula.